A gente sabe que desde que o mundo é mundo, o homem procura algumas maneiras de aumentar o pênis. Mas o que boa parte dos homens não sabe é que existem algumas doenças, algumas situações onde o pênis ele pode diminuir. Se você quer saber um pouco mais desse assunto, continua aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal, curte esse conteúdo e compartilha com quem você acha que isso pode ajudar. Meu nome é Igor Coimbra, eu sou urologista e andrologista e hoje eu vou falar sobre 3 causas de diminuição do tamanho do pênis. Então, a maior parte dos homens não sabe, mas algumas doenças elas podem diminuir o tamanho do pênis ao longo do tempo, né? E é comum essa percepção. Às vezes o paciente ele chega no consultório exatamente com essa queixa. Fala, doutor, meu pênis ele diminuiu de tamanho, o que pode ser? Isso geralmente causa bastante desconforto, a pessoa fica preocupada e quer tentar impedir esse processo. Então hoje eu vou trazer aí 3 causas que são relativamente frequentes, tá? A primeira causa de diminuição do tamanho do pênis é a doença de Peyronie. Então a doença de Peyronie ela é uma doença da túnica albugínea do corpo cavernoso. O corpo cavernoso, eu sempre gosto de explicar para os pacientes que é como se fosse uma câmara que existe dentro de um pneu de bicicleta. Dessa mesma forma, a gente tem lá no pênis o corpo cavernoso que em vez de se encher de ar, se enche de sangue, né? E ele que é responsável por dar rigidez para o pênis ficar ereto e ter uma penetração. Essa doença, ela acontece quando a gente tem microlesões na túnica albugínea, que é a parede dessa câmara, e isso vai levando a uma cicatrização anômala ali na região. A boa parte das pessoas sabe que quando a gente tem uma cicatriz, até quando a gente vê alguém que tem um corte ou uma queimadura, a gente sabe que aquela pele ela retrai, né? A mesma coisa acontece ali no corpo cavernoso, existe uma retração da túnica albugínea. Isso leva ao pênis ficar mais torto, eventualmente. Às vezes ele fica com algumas deformidades, por exemplo, como se fosse amassado ali naquela região. E ele pode, e frequentemente acontece, de diminuir o tamanho do pênis. Quando a gente pega isso na fase aguda, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar diminuir a progressão dessa doença, embora seja difícil a gente conseguir reverter esse processo como um todo. Principalmente para tamanho do pênis, o que a gente costuma fazer é a tração peniana, mas isso é um tema para outro vídeo. Outra causa importante de diminuição do tamanho do pênis é a disfunção erétil prolongada. Então, as pessoas que têm disfunção erétil deixam de ter ereção por um tempo prolongado, elas deixam de ter a circulação de sangue ali da região, né? E a qualidade do corpo cavernoso ela vai piorando e também vai criando, vai mudando aquela estrutura ali e criando um processo de fibrose ali que pode diminuir o tamanho do pênis. Então, principalmente depois de cirurgias, como por exemplo prostatectomia, algumas pessoas que não fizeram reabilitação ou acabaram deixando isso mais de lado mesmo, elas vêm depois de alguns anos e elas referem que elas perceberam essa diminuição do tamanho do pênis. O terceiro motivo comum dessa sensação de diminuição do tamanho do pênis é a obesidade, né? Embora a obesidade ela não diminua diretamente lá no pênis, ela não faça perder o tamanho, a gordura ela pode ficar concentrada na região pubiana ali. E quando ela está concentrada nessa região, o pênis ele acaba ficando um pouco mais para dentro, que a gente chama de embutido. Então a pessoa tem a sensação de que o pênis está diminuindo ou quase desapareceu, mas na verdade é a gordura que está ali naquela região. Algumas pessoas se importam menos com isso, porque quando o pênis está ereto, ele aparenta sair um pouquinho mais para fora ali e a pessoa consegue ter relação normalmente, mas algumas pessoas podem se sentir incomodadas. Quando isso acontece, a gente orienta a perda de peso, geralmente com outro profissional também para ajudar realmente, inclusive com medicação, diminuir um pouquinho o peso porque isso já ajuda. E quando não consegue eliminar a gordura daquela região, é possível que a gente faça lipoaspiração com cirurgião plástico para que o pênis fique mais exteriorizado. Interessante, né? Se você tem alguma dúvida sobre o que pode causar a diminuição do tamanho do pênis, ou eventualmente você tem algum interesse em saber o que pode aumentar o tamanho do pênis, deixa os comentários aqui embaixo que eu vou ficar mais que feliz de responder e ajudar você. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva aqui no canal. Um abraço e até a próxima!